Para descobrir qual é o problema do seu computador e por que ele tá lento, tem basicamente 3 fatores. Um deles vai ser a CPU, o outro vai ser a memória RAM e o outro você vai ver se é dentro do computador, que eu não lembro agora, mas vocês vão ver e foda-se, vocês não estão vendo também aí, ninguém é cego. Mostra aí. Mostra aí! Ai, não briga comigo. Ó, primeiro vocês vão aqui neste computador, aí vocês vão ver se é o disco C. Se for o disco C, o que você vai fazer? Você vai olhar o que é mais inútil dentro do seu computador, porque deve ter muita coisa inútil no seu computador, você tá por isso, né? Por favor. Então você vai pegar, você vai excluir todas essas coisas, porque não deve ser coisa muito útil, ou você bota num drive, bota numa nuvem, porque daí, né, porra, você tem tudo isso no computador, vamos botar na nuvem aí, galera. Daí vai que o computador dá pau, você perde tudo, aí se fode também. Mas, seguindo... Pode ser isso aí depois você vai ver se é a memória RAM. Aí pra isso você vai ali no gerenciador de arquivos, você vai de tarefas, desculpa, e aí você vai ver a memória, aí é só você ir usando que ele vai mostrar como é que tá a memória. Aí eu não faço ideia o que você faz quando acontece isso aí, porque isso não é problema meu também, é você que resolve sozinho. Mas aí pode ser isso aí também, e aí pode ser outra coisa também. Que aí você vai lá no GPU-Z, que daí é um aplicativo que você tem que baixar. Aí aqui ele tá atualizando e abrindo, calma aí, sejam pacientes. E aí, ó, ele vai ali mostrar várias coisas pra você e aí você vai dar o seu jeito. E é isso, muito obrigada, esse foi o vídeo. Pronto, viu? Basicamente não tem dificuldade pra descobrir o que tá causando lentidão no computador, porque vão ser 3 coisas que vão causar lentidão no computador. É o HD, no caso o HD, SSD, né, o SSD mais recente, é o processador ou a memória RAM. É um dos 3 que vai causar lentidão, ou às vezes os 3, enfim, é a combinação dos 3 ou um deles que vai causar essa lentidão, entendeu? Entendi. Pois é, então, a situação é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a questão de se for o HD. Pra descobrir, é só ir nas pastinhas, em este computador e verificar se o disco C por acaso não está totalmente ocupado. Se ele estiver totalmente ocupado ou menos de 10% de espaço livre, tem uma chance muito grande de ele causar lentidão, principalmente se ele for um SSD. Porque o SSD, ele é separado de uma certa forma, que o começo dele é mais rápido e quando ele vai chegando muito no finalzinho ali do espaço dele, ele tem uma memória mais lenta e, consequentemente, ele vai ficar mais lento. Inclusive, o ideal é essa ser a primeira coisa que a pessoa faça, verificar isso. Se ele tiver com menos de 10% de espaço livre, dar uma excluída das coisas e aí para as outras etapas, que seria basicamente verificar com o Crystal Disk Mark, que é um aplicativo que é baixado gratuitamente, enfim, e fazer uma análisezinha nele para ver se por um acaso ele não está com uma velocidade muito baixa. A velocidade do HD normal, ele vai ter que dar pelo menos um 100 megas por segundo. E se for um SSD, ele pode dar 500, 300, enfim. Se ele der menos de 100, independente se for SSD ou HD, normalmente o computador vai ter algum tipo de lentidão. Eu coloquei aqui o teste para fazer, é só clicar nesse daqui e tem que estar selecionado o disco C. E aí ele fazendo o teste aqui vai dar 100 megas aqui e 100 megas aqui, não tem muita dificuldade. A outra coisa é verificar a questão da memória RAM, que é a parte mais fácil. Basicamente, é só abrir o gerenciador de tarefas em desempenho e verificar se está usando completamente a memória RAM, né? No caso, se ela tiver com espaço totalmente alocado e não tiver nenhum espaço livre aqui em espaço disponível, a chance de ser a memória RAM que está causando lentidão é bem grande. O ideal é que, se você tem uns 4 GB, ela tenha pelo menos 1 GB livre. Se você tenha 8 GB, ela tenha de 2 a 3 GB livre e assim sucessivamente, 16 e por aí vai. E basicamente você pode deixar isso aqui aberto e ficar trabalhando e ver se por acaso aqui vai ficar com a memória completamente alocada. E se por acaso estiver completamente alocada, o ideal é colocar mais memória RAM ou fechar alguns programas que estejam abertos e tentar trabalhar com menos programas abertos. Não tem um milagre, não tem nada que possa ser feito. Aqueles outros tutoriais que o pessoal, alocar em espaço em disco, alguma coisa, não adianta de nada porque o disco é lento e não vai conseguir resolver essa situação. De qualquer forma, o sistema vai ficar lento. E por último, verificar, conseguiu entender essa parte? Entendi. E por último, verificar a questão do processador. Essa também é uma questão fácil, porque é questão de números. É um aplicativo também que eu uso, é o CPU-Z. Também é um aplicativo gratuito, é só pesquisar, baixar. Ele é um aplicativo que ele vai dizer o desempenho do computador. Mais fácil do que pesquisar até ali no Google, enfim. Seria pesquisar o modelo do processador e escrever CPU-Z, ele vai dar o número lá. Só que se a pessoa não souber, né, qual o processador, esse aqui é o método mais simples e mais direto, que é baixar o aplicativo e fazer o testezinho. Qual é o testezinho? Vim aqui nessa parte de Bench, depois de ter aberto o aplicativo, clicar em Bench CPU ou Stress CPU, mas eu recomendo o Bench CPU, porque ele vai fazer um testezinho. Se o seu processador der menos de 1000, a chance de ele ter lentidão é muito grande. Abaixo de 800, ali 700, aí muito provavelmente é o processador que está causando essa lentidão no computador. E também não tem muito o que fazer. O ideal seria ou trocar o processador se for um PC de mesa, se for um notebook seria tentar adequar as outras coisas
para essa questão do processador ser lento não ser mais um fator a deixar o computador mais lento ainda. Então, basicamente, essa situação. Entendeu? Entendi. Então é isso aí, pessoal.